que nós lemos aqui, ela relata uma história muito interessante, que eu acredito que as irmãs conhecem muito bem. É a história de Ana. É a história de Ana. Ana, conforme todos sabem, foi a mãe de um dos maiores profetas que Israel já teve, chamado Samuel. Esse profeta, ele foi não somente profeta, ele foi profeta e ele foi juiz sobre a terra de Israel durante um bom tempo. Mas para que esse menino nascesse, aconteceram alguns eventos ali na história de Israel, na vida de Ana, que nos chama bastante a atenção. Ana, ela era esposa de um cidadão chamado Eucana. E esse cidadão, segundo a Bíblia, ele tinha 2 mulheres. Alguém pergunta, mas irmão, mas para um homem de Deus, um crente, ele pode ter 2 mulheres? Que negócio estranho é esse? É que naquela época, irmãos, ele se pautava muito por uma lei, que era a lei do Código de Hammurabi. E Israel demorou a se adaptar ao Pentateuco, à lei de Israel. E nessa lei permitia que o homem, ele tivesse 2 mulheres. E até que Israel se desarraigasse totalmente dessa lei de Hammurabi, digamos assim, Deus ele não permitiu, mas ele tolerou, até que Israel se desprendesse totalmente dessa lei que eles serviam antes do Senhor. Mas não é porque era estéril, só podia casar com outra mulher porque a primeira... Existia também, exatamente, existia essa cláusula. Quando a mulher não podia dar à luz, a lei de Hammurabi, não a lei de Deus, essa lei que o povo servia, permitia que o homem casasse com outra mulher no intuito de ter filhos, de procriar espécies. Depois, evidentemente, que isso foi totalmente proibido. Totalmente proibido. Mas nessa época ainda vigorava isso aqui. E esse cidadão Eucana, ele era casado com Ana e com outra mulher chamada Penina. A Penina, diz a Bíblia, que ela tinha filhos, mas Ana não podia gerar. O ventre de Ana era estéril. Deus havia lhe cerrado a madre. Ana não tinha condições de dar filhos. E a Bíblia diz que Ana sofreu durante muito tempo humilhada pela sua rival. Principalmente naquela época em que a mulher tinha uma grande esperança de ser a mãe do Messias. Para a mulher naquela época não gerar, era uma maldição muito grande. Hoje, ainda é chato para qualquer mulher que se casa não ter condições de dar à luz a filhos. Mas hoje é apenas no âmbito natural. Evidentemente, qualquer pessoa quer os seus filhos. Qualquer casal quer ter filhos, quer um descendente, quer alguém para quem deixar o seu legado, a sua herança. Mas naquela época o negócio ainda era mais profundo. É porque a mulher, como havia a promessa do nascimento do Messias, toda mulher em Israel que casava, ela já tinha aquele pensamento, talvez eu seja a mãe do Messias. Então, quando ela não gerava, ela se angustiava muito e para ela era uma maldição ela não gerar. Porque se ela não gerava, evidentemente que ela jamais teria condições de ser a mãe do Messias. Então, Ana passou por essa situação difícil. E a Bíblia diz que Ana chorou e sofreu durante muito tempo por causa disso aqui. Mas o interessante é que uma vez Ana, diz a Bíblia, que ela tomou uma decisão que mudou a vida dela. Ela tomou uma decisão que mudou a sua vida. Enquanto nós ficamos, irmãos, só reclamando diante das lutas e diante dos problemas, nada muda. Nada muda. Enquanto a gente leva a vida a dizer, porque é difícil, porque é complicado, porque não dá, porque o negócio está complicado, o mundo está difícil, o desemprego está grande, a dificuldade está grande, nada vai mudar. Não é, irmão Rubens? Nada vai mudar. A coisa só muda a partir do momento que o crente, ele levanta de manhã e diz assim, chega, basta. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão diferente na minha vida. A partir de hoje eu vou tomar uma atitude de rumar em direção à vitória, de rumar em direção à minha bênção, aconteça o que acontecer. Quando o crente toma essa decisão que Ana tomou e vai adiante, você pode ter certeza de uma coisa, acontecem mudanças na vida dele. Porque aconteceu na vida de Ana. Aí Ana entrou no templo, disse, a partir de agora eu vou entrar no templo do Senhor, eu vou buscar a Deus e eu só saio de lá quando Deus me der certeza de vitória. Aí Ana entrou no templo.
Irmãos, entrar no templo é tão interessante e é tão importante, e nós estávamos falando sobre isso aqui na escola bíblica dominical. E algumas coisas que eu vou dizer aqui não é para machucar os irmãos. Quisera que o pastor estivesse aqui. Infelizmente ele precisou sair. Porque algumas coisas que eu vou dizer aqui, eu não gostaria de dizer na ausência dele, mas infelizmente ele teve que sair e eu vou dizer. Ultimamente eu estou preocupado com algumas situações em relação ao templo do Senhor. Nós estávamos falando, né, irmã Eliassi, sobre isso aqui na escola dominical. Porque a presença, o templo, entrar no templo, tem um significado tão grande, irmãos, tão profundo, tão maravilhoso, que se a gente tiver consciência, como Ana teve, na presença de quem ela entrou, na presença de quem nós entramos, quando passamos daquela porta para dentro, irmãos, aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente evita, talvez eu esteja sendo extremista, mas a gente evita até, se possível, de dar uma boa noite para alguém. E não é extremismo, não é, mas nós estamos aqui na presença de alguém grande, de alguém poderoso, de alguém que conhece, irmão Rubens, até os nossos pensamentos antes que eles venham à nossa mente, irmãos. Aleluia. Ana tinha essa consciência. Olha o que Ana diz aqui no capítulo 2. Nós encontramos aqui neste versículo alguns personagens. Nós encontramos aqui Eucana, nós encontramos aqui Penina, nós encontramos aqui a própria Ana, nós encontramos aqui o menino Samuel e nós encontramos aqui o personagem mais sublime de todos, que chama-se Senhor Jeová. E é sobre ele que Ana fala aqui. Olha, esse canto aqui é um agradecimento de Ana. Samuel já havia nascido, Ana já havia entrado no templo, mas qual foi a atitude de Ana ao entrar no templo que levou ela depois a cantar? Primeiro ela entrou no templo e diz a Bíblia que ela dobrou os seus joelhos. O interessante é que Ana não entrou no templo e foi procurar alguém para conversar. Ana não entrou no templo e foi procurar alguém para bater papo, irmão. Ana não entrou no templo e foi procurar um celular para acessar a internet dentro do templo, não, senhor. A Bíblia diz que Ana entrou no templo e quando ela entrou, ela procurou aquela primeira cadeirinha e dobrou o joelho e disse a Bíblia que Ana foi orar. E ela orava. E diz a Bíblia que ela estava tão angustiada na oração que ela nem falava, irmã. A angústia foi tão grande que Ana não tinha nem palavras. Quantas vezes a gente chega na igreja nessa situação? Tão angustiado que às vezes você não tem nem palavras. Eu sei quantas irmãs já chegaram aqui assim. Não é, irmãs? Às vezes acontece um problema tão grande, uma dificuldade tão grande durante o dia, que você chega na igreja, você só quer se isolar no cantinho e chorar. Aí você vê estar ali chorando na presença de Deus. Aí que tristeza. Quando alguém chega do seu lado, você ali angustiado, chorando, e alguém chega do seu lado e começa a conversar. Irmãos, é preocupante. A vontade que dá é de você olhar e dizer, irmão, pelo amor de Deus, vigia. Você está dentro da igreja e às vezes você não fala para ser educado, para não magoar, para não machucar. Mas Ana não tomou essa atitude. A Bíblia diz que Ana entrou no templo e foi orar, em silêncio. E enquanto Ana estava só chorando, a Bíblia diz que não se ouvia a sua voz, só se ouvia mexer nos seus lábios. O próprio sacerdote achou aquilo tão estranho que, tomado de um excesso de carnalidade, chegou em Ana e começou a ouvir. E disse, não estou ouvindo essa mulher orar. Ela só está mexendo os lábios. Aí chegou em Ana, cutucou Ana, e olha que ele ainda foi atrapalhar a oração de Ana. Ana estava orando, irmã, concentrada. Aí de repente a Osana estava orando, concentradinha. Aí o camarada chega e puxa na blusa de Osana. Osana, bota uma pinga dentro da igreja não, viu? Ué? Foi isso que ele falou para Ana. Ô mulher, você não pode vir para a igreja depois de tomar pinga não. Você tem que tomar pinga e ficar em casa. Aí ela disse, meu senhor. Ela devia ter dito, vá se converter. Mas ela foi educada, né, irmãos? Ela disse, meu senhor, a tua serva não está embriagada. Mas eu tenho falado da angústia da minha alma. O meu coração está aflito. E da angústia da minha alma eu tenho falado com Deus.
Só que a angústia, meu Senhor, é tão grande que eu procuro palavras e não sai palavra, só sai gemidos, meu Senhor. Aí ele olhou assim arrependido e disse: mulher, me perdoa, que o Senhor Deus de Israel conceda a tua petição. E ela recebeu a sua petição que almejava. Aí a Bíblia diz aqui onde nós lemos, que aí depois que Ana recebe a sua petição, aí ela canta de alegria na presença de Deus. E aí ela diz o que está aqui no capítulo 2. Ela fala do personagem principal. Então orou Ana ao Senhor e disse: depois da angústia, o meu coração faz o que, irmãos? Faz o quê? O que está escrito na Bíblia de vocês no capítulo 2, versículo 1? O meu coração faz o quê? Misericórdia, vocês estão lendo o Corão? É na Bíblia, irmão. O meu coração faz o quê? Ah, muito bem, melhor assim. O meu coração exulta. Olha a diferença da mulher que estava angustiada, aperreada, como diz o nordestino, aflita, e de repente o coração dela já exulta de alegria na presença de Deus. Olha a diferença daquele que vem para o templo adorar a Deus e daquele que vem para o templo brincar na presença de Deus. Olha a diferença enorme, irmão. Quando você vê esses crentes, muitas vezes aí, desculpa a expressão, mas às vezes perturbado, caindo por qualquer coisa, caindo por qualquer vento de doutrina, às vezes é gente que vem para a igreja brincar na presença de Deus. Mas quando você vê crente vitorioso, crente que conta a vitória, crente que está alegre na presença de Deus, com o coração exultando, sabe o que é isto? É porque no dia anterior, irmão, ele estava aqui na igreja adorando a Deus, glorificando a Deus, falando em mistério na presença de Deus, ligado com o céu. E ligado com o céu, ele recebeu a sua providência, ele recebeu a sua vitória, e no dia seguinte você encontra ele ainda com o coração cheio de alegria na presença de Deus. É assim. É por isso que às vezes a gente vê um culto, irmão, às vezes tão abençoado no domingo. E eu já vi algumas festas aqui abençoadas. Se olha, tem um punhado de crente que parece pipoca. Está vermelho assim, parecendo um pedaço de beterraba, cheio de Deus. E no dia seguinte você encontra ele ainda está alegre. Pai, Senhor, irmão, amém, varão, você está bem, graças a Deus. Sabe o que é isso? É crente que veio para a igreja adorar. Agora, por incrível que pareça, eu já encontrei assim. E já teve culto de domingo aqui, uma festividade abençoada. Eu encontrei um camarada. Pai, Senhor, varão, tudo bem? Mais ou menos, é. Mas no domingo a festa estava abençoada. Mas por quê? Enquanto o culto estava correndo uma maravilha, ele estava ali batendo papo, mas alguém na porta. Ele não sentiu nada. Ele não viu nem por onde passou o milagre. O fogo passou e ele nem percebeu. O anjo desceu, deixou bênção para a irmã Ilka, deixou bênção para a irmã Fátima, deixou bênção para os outros irmãos, e ele não viu nem por onde foi que o varão passou. Aí no dia seguinte ele ainda aperreado: cadê a bênção? Cadê a vitória? Lógico, rapaz, você só vem para a igreja conversar. Não viu nem por onde passou. Aí Ana diz: o meu coração exulta no Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aí ela diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós entramos por esse templo, nós não entramos na presença de qualquer pessoa. Nós não entramos na presença de qualquer réu ser humano. Nós entramos na santa e bendita presença de Deus. Eu vou dizer aqui algumas coisas que eu falei na escola dominical domingo. Alguns irmãos não vieram, vão ver hoje. Mas ele assim já ouviu? Eu também. A irmã fala, mas ela vai ouvir novamente. No templo de Jerusalém havia uma divisão do templo. O templo era dividido em 3 partes. Existia o chamado átrio. Se vocês procurarem até na internet,
Vocês vão encontrar o templo de Jerusalém. Ele era dividido no átrio. No átrio ficavam os gentios. Quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus. Não podiam entrar no templo, eles ficavam no átrio.